Cenas como essa não foram fáceis e nem rápidas. Quando éramos crianças, meus irmãos Mark, Marshall, minha irmã Mary e eu vivíamos filmando nossas aventuras no quintal. Tínhamos animais domésticos comuns e outros não tão comuns, como a raposa Foxy. O gatinho órfão dividia o prato de comida com o nosso cachorro. Durante muitos anos, essa Kodak simples rodou milhares de filmes de muitos animais. A Super 8 maior foi um passo adiante em termos técnicos e o prazer de filmar continuou, grande como sempre. O interesse me levou depois para além do quintal. Há um lugar que todos que filmam animais selvagens sonham em ir: Alasca. Numas férias no tempo da faculdade, eu descobri a beleza e a vastidão do nosso continente. O piloto Pete Mary ajudou a tornar meu sonho realidade. Para um garoto do interior vindo das matas do sul, o extremo norte parecia infinito. Enquanto eu aprendia a viver no mato, aprendi também a filmar com a equipe do Eu Sozinho. Essa lição me valeu até hoje, pois o cinegrafista de animais selvagens é, em geral, solitário. Nessa sequência de pescaria, eu fiquei diante e atrás das lentes. Vejam quando eu paro a câmera apertando o botão com a mão direita. Parece que a maioria das pessoas gosta de ver histórias de animais que incluam pessoas. Por isso, meus personagens em geral eram sempre eu mesmo. Tudo ia bem até eu ser apanhado por uma nevasca. Coisa muito comum em Brooks Range, no norte do Alasca. O piloto Pete Mary não pôde me buscar e eu fiquei sem suprimentos, tendo que comer qualquer coisa que encontrasse nas montanhas. O carneiro que eu matei foi mais que bem-vindo, foi vital. A carne me manteve vivo durante 3 semanas, até o tempo melhorar e o avião chegar. O filme do Alasca fez sucesso em 1968, embora o único som fosse a minha narrativa. Fiquei convencido de que havia campo para filmes sobre animais selvagens. Então planejei a próxima aventura, na África. Convenci uma companhia de safari de Botsuana a me deixar fazer um filme promocional das caçadas, e dessa vez com câmera profissional de 16mm.
A experiência era completamente nova. O povo, os animais, as condições de vida. Às vezes eu fazia explorações sem a câmera, mas nunca sem um rifle. Não é preciso dizer o que eu poderia encontrar. Esses 2 leões, por exemplo, felizmente estavam na época de acasalamento e parece que não notaram a minha presença. Para onde quer que eu olhasse, via cenas como essa, esperando que alguém as filmasse. Eu vi vida, nascimento e morte, os grandes rebanhos e seus predadores. Mas a morte nem sempre era natural. Vinha também pela mão do homem. E eu não podia virar as costas nem parar de filmar. O safari era a história da África de 1970. Suaves ou poderosas, bonitas ou feias, poucas criaturas escapavam às balas dos caçadores. No Alasca, eu aceitara a violência ocasional do homem e da natureza. Não tive problema em caçar para comer, mas não estava preparado para a violência que presenciei diariamente na África. Vi centenas desses gloriosos animais serem mortos não para serem comidos, mas como troféus. Essa experiência me mudou. Na África eu tinha filmado a morte. Voltei para a América para filmar a vida. Fui para o Arizona com o meu amigo Clyde Lockwood em busca do antilocaprídeo, uma espécie de antílope do deserto de Sonora. Queríamos filmar todos os pássaros e mamíferos protegidos pela Lei de Espécies em Extinção de 1973. Up the valley. 3 females and 1 baby, and they were running as fast as they could go.
I guess you didn't have time to eat your sandwich. No. I barely had time to jump up on top of the car and look at it. But I've been looking at this area, and there's more tracks in this area than anywhere else we've seen. Concentrate. Now what I'm going to do, I'm going to take the big lens and sit right up on top of that lava flow. And I think just overlooking this area, just wait until some antelope show up. Sounds like a good plan. It might work. But look at these tracks. Everywhere, the ground is punctured with them. This is the best feeding area we've seen too, I believe. Yeah, it is. Tracking is important. As pegadas são importantes, mas tínhamos feito também outras pesquisas. Sabíamos que viviam aqui cerca de 75 animais da espécie, o único rebanho restante na América de Antilocaprídeos. Ele é um dos animais mais raros do continente e também um dos mais arredios. Precisaríamos de uma teleobjetiva. Outros, como o coati, eram mais sociáveis. O antilocaprídeo de Sonora nunca tinha sido filmado. Para conseguir isso, eu teria de pensar como um deles, ou melhor, como um predador. Segui na direção do vento, andando devagar e quietinho, e me instalei num ponto privilegiado. Havia outros animais por ali. Vimos um rebanho de carneiros monteses do deserto, e embora não fosse o que procurávamos, o bom fotógrafo de animais selvagens não perde nenhuma oportunidade. O deserto exige certas precauções. Como a câmera ficaria ao relento, enrolei-a para não pegar areia e orvalho. Estávamos acampados a cerca de 1 quilômetro ao norte da fronteira do México, num lugar chamado Pinta Sands. Nessa terra de contrastes, o início da manhã e o fim da tarde eram as melhores horas para filmar. A noite também era uma hora especial, para relaxar em volta de uma fogueira. As semanas arrastavam-se. Mas as longas esperas, o desconforto e a solidão fazem parte da vida do fotógrafo de animais selvagens. Eu tinha estudado tudo sobre antilocaprídeos, estava no lugar certo, mas achava que o momento certo talvez não chegasse. Quando decidimos arrumar a bagagem, vi um antilocaprídeo. Finalmente, a chance de filmar um pouco tinha chegado. Mas depois dessas 6 semanas no deserto, a filmagem foi um desapontamento. O material ficou quase inaproveitável por causa das ondas de calor. Ainda bem que muitos projetos têm finais mais felizes. Aprendi a duras penas que as espécies raras não rendem necessariamente filmagens raras. Hoje eu procuro comportamentos raros ou desconhecidos em espécies comuns. Quando num dia de maio fazia explorações, encontrei um buraco e vi um martim pescador. Devia haver um ninho dentro da tenda.
Baby kingfishers. Filhotes de Their martim sharp beaks pescador. tell me so. Seus bicos afiados me provaram que eram eles mesmos. I cannot Eu só não discern. sabia dizer quantos eram exatamente. However many there might be, Por mais que houvesse muitos ali, eu não podia filmar por aquela abertura mínima. so hidden by a tarp, Então, coberto com um impermeável, comecei a cavar por trás do buraco. I must have shoveled a ton. Devo ter cavado 1 tonelada de formigas e tudo mais. After 3 days, Depois de 3 dias, a abertura estava bastante grande para trabalhar, mas ainda muito escura para filmar. Por sorte, as luzes não incomodaram muito os filhotes. just to get Para them que more eles se acostumassem mais ao brilho e ao calor, eu fiquei ligando e desligando as luzes. next, I find some Depois, minnows. arranjei uns peixinhos e tentei fazer os filhotes comerem na minha mão. Doing this sequence is like being back in Fazer uma sequência dessas foi como voltar para o Alasca. myself. Aqui estou eu de novo me filmando. Minha intromissão fez com que os pais demorassem a voltar. Tive de manter os filhotes saudáveis, alimentando-os regularmente. I use another tool of the trade. Usei outro instrumento de trabalho, uma barraca do outro lado do rio. For babies or friendly, Os filhotes eram amistosos, mas a mãe era cautelosa e protetora, é claro. so I have to Tive de filmá-la com mais cuidado. I know she'll dive many Sabia times que ela mergulharia várias vezes por dia para pescar para os filhotes. Me coloquei numa fossa perto para filmá-la. the sequence, the A mother sequência feeding da the mãe baby. alimentando os bebês foi mais difícil. Primeiro tive de acostumá-la com a luz. I don't blame her for backing out. Ela tinha razão de recuar, mas logo seu medo foi superado pelo instinto materno. Up close and slow Com close down. e câmera That's lenta. the way I like to É assim watch. que gosto de observar e filmar os animais selvagens. In this diving sequence,
As lentes permitem ver o animal de perto e a câmera lenta mostra o que não se vê no tempo real. Nessa sequência dividida, a reprodução está a 150 quadros por segundo em vez de 24, que é o normal. This is what the digging Para isso é que se cava e espera. Getting a Para bird's captar a eye ótica de um filhote de martim pescador engolindo sua comida. The funny part about watching and filming O wildlife engraçado quando se observa e filma animais selvagens é que os livros falam que eles têm certo tipo de comportamento e a gente vê outro. often when Em you're out geral, quando a gente sai para explorar, vê coisas que contradizem totalmente os livros. to me, this kind Eu of acho que esse tipo de descoberta pessoal é emocionante. Experiências como essas aumentam a alegria e a aventura da aproximação com a natureza. getting closer to nature. As you can Como see, vem, há diferentes abordagens para diferentes circunstâncias. there's no one Não há nenhum segredo para fotografar animais selvagens. the way that I go about it. Mas se eu tivesse de dizer em poucas palavras como faço isso, diria que depende do ângulo. Isto é, procurar um ninho, uma toca, uma fonte de comida. Por exemplo, a grama para onde o antilocaprídeo ou o carneiro montês estavam indo, ou uma fonte de água onde a presa e as espécies vão beber e por isso o leão vai caçar. Pode ser comida, água, toca, ninho ou um animal, uma fêmea da espécie durante a época de acasalamento. Independente do que seja, o ângulo que eu procuro é aquele para onde o animal voltará de tempos em tempos. Descobri que só com um bom ângulo se pode gastar tempo em volta dos animais e realizar uma boa filmagem. Muita gente acha que fotografia de animais selvagens é coisa muito técnica ou muito exaustiva. Não é o caso e ninguém deve desanimar por isso. Pode ser um hobby fascinante mesmo com um equipamento simples. E ninguém deve desanimar por não ser biólogo. Eu não sou biólogo, gosto de me considerar um naturalista. Aprendo à medida que trabalho. Eu sou professor de inglês e isso me ensinou outra coisa que eu gostaria de passar. Isso é, saber contar uma boa história, seja tirando 2 ou 3 fotografias ou dispondo-se a fazer um filme de 1 hora. Contar uma história com um bom começo, meio e fim é extremamente importante. Se vocês decidirem usar uma câmera, abram os olhos para o ângulo e para a história. Espero que se divirtam tanto como me divirto com retratos de bichos. Meu nome é Matt Stauffer. Venham ver da próxima vez América Selvagem.